Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Bressan falando mais uma vez para a gente dar continuidade aí na nossa disciplina, né, de cálculo diferencial integral. A gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre derivadas, né? Agora entrando numa parte mais prática em que a gente vai começar a fazer as continhas, vai começar a aprender a calcular as derivadas, ou seja, quais que são as regras, né, as contas que a gente vai utilizar para calcular as derivadas das funções, tá? Então, nas duas primeiras aulas sobre derivadas, a gente discutiu, que é uma coisa bastante importante, assim, muito importante para a gente entender, qual que é o conceito, né? Qual que é o conceito de derivada? E aí a gente viu o seguinte, a gente viu que derivada, né? Quando a gente fala de derivada, ela significa, ou seja, esse conceito significa a taxa de variação, a taxa de variação instantânea de uma função f calculada num ponto A. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente fala de derivada, minha gente, a gente está falando do quê? De taxa de variação, tá legal? Só que não é taxa de variação média como a gente está acostumado. A gente está falando de uma taxa de variação que ela é instantânea, tudo bem? E como ela é uma taxa de variação instantânea, ela tem que ser calculada por um limite, tá? A gente discutiu um pouco isso também, né? Porque assim, uma taxa de variação média, o que essa taxa de variação média seria, né? Então, uma taxa de variação média de uma função, vamos pensar numa taxa média calculada no intervalo. Eu vou pegar assim, ó, vou pegar um intervalo x0, x1, tá? Então, como que fica a taxa de variação média da função calculada no intervalo x0, x1? Você faz assim, ó, você faz a função calculada no x1, que é o ponto da frente, menos a função calculada no x0, que é o ponto de trás, tudo bem? Dividido pela diferença, x1 menos x0, tá? Então isso aqui é como se eu tivesse a reta real, tá legal? Eu tenho a reta real e lá eu tenho o intervalo x0, tudo bem? Opa, fiz errado aqui, x0, x1, e nós estamos calculando a taxa de variação média dessa função, né? Nesse intervalo aqui, nesse intervalo que é o intervalo x0, x1. Então, nós estamos avaliando na média o quanto que a função cresce ou decresce nesse intervalo, tá? E a gente já viu que essa taxa de variação média aqui, ó, ela dá a inclinação, da reta que cruza o gráfico de f nos pontos que são os seguintes, ó. São os pontos A, que é x0, f de x0, e B, que são os pontos x1, que é o ponto, desculpe, x1, f de x1. Tá legal? Então aqui, ó, vou tentar fazer, vai ficar um desenho bem pequenininho aqui, mas talvez ajude a entender, mas é uma coisa que nós já comentamos, né? É como se você tivesse aqui o ponto A, aí você tivesse aqui mais para cima o ponto B, né, que é x1, f do x1, e o que você está calculando, né,
quando você faz, imagina que a função tivesse esse comportamento aqui, ó, né? Tipo isso. E aí é como se a gente estivesse calculando, na verdade não é como se a gente tivesse, a gente está calculando, ó, vamos ver se eu consigo fazer o desenho, a inclinação dessa reta aqui, ó, né? Ficou meio torto, que passa pelos pontos A e B, tá? Mas isso, o que que é? É a taxa de variação média, tá? É a taxa de variação calculada nesse intervalo aqui, tá bom? Então, calcular, quando a gente vai calcular a derivada da função mesmo, a gente quer uma taxa de variação instantânea, ou seja, que ela é calculada no instante, tá? Então eu vou escrever assim, ó, que esse cara que está aqui tem que ser passado um limite, tá legal? Nessa expressão. Deixa eu só escrever maior aqui. Então essa expressão aqui, ó, que eu tinha escrito que é a taxa de variação média, tem que ser passado um limite. Qual limite? Um limite quando o x1 tende a x0 ou quando o x tende a x0, tá legal? E esse cara aqui, ó, a gente chama ele de ΔX, tá? Então, a taxa de variação média, o que que você faz? Você calcula a variação da f, então, ó, taxa de variação média, tá? O que que você faz? Perdão, gente. Você calcula a variação da f dividido pela variação do x no intervalo que eu estou interessado. Tudo bem? E a taxa de variação instantânea, que é a derivada, nós vamos pegar essa taxa de variação média e nós vamos fazer o limite, tudo bem? Ou seja, a gente vai fazer esse ΔX aqui, que é a diferença entre os dois extremos do intervalo, ir para zero, tá legal? Então, é assim que a gente vai calcular as derivadas na aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar aqui deduzindo, né, algumas regrinhas. E aí a gente vai começar uma parte aqui, deixa eu aumentar a minha tela. Opa. Isso, mais ou menos isso. A gente vai... tá. Joia. A gente vai começar aqui, então eu vou começar a falar isso aqui, ó. Derivadas das funções elementares, tá? Derivadas das funções elementares. Então, a gente vai deduzir algumas formulazinhas aqui, tá? Eu vou começar, tipo assim, com as funções mais simples e hoje a gente vai acabar falando sobre derivada até tipo de função polinomial, tá? Aí as funções diferentes, tipo assim, as funções trigonométricas, a exponencial, a logarítmica, né? E outras variações de funções a gente vai falando nas aulas subsequentes, tá? Então vou começar falando aqui, ó, vou colocar aqui de função constante, tá? Então, pessoal, o que é uma função constante, tá? Uma função constante é uma função assim, ó, que o valor dela, tudo bem, em qualquer x vale o número c, tá? Então, c é um número real que ele está fixado, tá? Ele não está variando. Então, é uma função tipo assim, f de x igual a 5, ou f de x sei lá, igual a -2, f de x igual a raiz de 3, não sei. Então, o valor da função para todo x que você escolher sempre dá o mesmo número, tá? Que é uma constante, por isso que a gente chama de função constante, tá? Muito bem, eu vou calcular a derivada da função constante. Eu vou tentar calcular a derivada dessa função aqui, ó, f' de x, para algum ponto x, tudo bem? Que está lá no domínio dessa função. Essa função está definida em toda a reta, né? Lembrando aqui que o domínio dessa função f, né, é o conjunto de todos os números reais, não tem problema, né? Uma função bem simples, tá? E vocês vão ver que o cálculo dessa derivada é simples também. Então, vou começar fazendo o limite, ó, limite. Aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter ainda ΔX nessa parte aqui, ó, quando o ΔX tende a zero, e aqui a conta vai ficar assim, ó, f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, tá?
Aí, pessoal, eu só vou fazer uma observação aqui, porque nesse momento aqui pode surgir alguma confusão em relação a essa notação que eu estou usando, tá? Então, ó, lembrando que quando eu calculo uma derivada, então olhando aqui a reta real, que é o domínio da função, eu tenho um ponto aqui, tudo bem? Que é o ponto que eu quero calcular a derivada, que eu estou chamando esse ponto de x, tá vendo? Estou calculando f' de x. Qual que é a técnica? Nós vamos dar um incremento, tudo bem? Ou seja, a partir do x eu vou andar, vou imaginar que eu vou andar para frente aqui, ΔX, e esse cara aqui, ó, que eu vou chegar, que é o cara que estaria fazendo o papel do x1 nessa minha primeira descrição aqui, nessa minha primeira explicação, para não ter que usar outra letra, eu vou escrever ele como x somado com ΔX, tá? Então esse cara aqui, ó, ele é o cara que está fazendo o papel do x1, tá? Que eu falei ali em cima. Então aqui, na verdade, eu estou fazendo assim, tipo como se fosse o f de x1 menos f de x0. Só que aí, para não ficar colocando x0, eu já deixei o x variável aqui, tá? E esse ΔX é a diferença, tá legal? Esse ΔX é a diferença x1 menos x, né? Ali em cima era x1 menos x0. Mas então, só para não ficar escrevendo x0 aqui e eu já chegar na expressão da derivada em geral, né? Tipo assim, f' de x, eu mudei um pouquinho a notação, mas está correto isso aqui, tá? Ou seja, eu só estou escrevendo um pouco diferente, mas quero dizer para vocês acreditarem, tentarem entender que é o mesmo limite, tá? Esse limite aqui e aquele limite aqui de baixo, tá bom? Então veja bem, pessoal, como que a gente vai fazer a conta? Ó, eu vou continuar aqui, ó, f' de x é igual. Então, limite quando ΔX vai para zero, tá? Agora, como que é a minha função? A minha função é uma função o quê? Constante, tá? Então significa que para qualquer número que eu coloque no argumento da função, o resultado da função sempre é quem? Sempre é c, esse número que está fixado. Então quando eu calcular aqui na primeira parte, né, que está aí no numerador, f de x mais ΔX, o resultado vai ser o número c, tá legal? Menos a função calculada em x, mas essa função em todo mundo vale c, então vai dar c de novo, tá legal? E aí eu vou dividir por ΔX. Só que o que está acontecendo? Ó, limite quando ΔX tende a zero. O que está acontecendo? Ó, a diferença c menos c, você está subtraindo, né? A coisa dela mesma está dando zero. Zero dividido por ΔX é zero, porque zero dividido por qualquer coisa é zero, tá? Cuidado que não é o ΔX que é zero não, tá? Quem está dando zero é o numerador, então não tem problema. Então o que nós estamos concluindo? Ó, que a função constante, ela é a função que tem derivada identicamente nula, ela tem derivada igual a zero, tá vendo? Ó, vou até grifar aqui no meu... Poxa, não está abrindo aqui. Ah, tá, abriu aqui do outro lado. Aqui no meu esquema, ó, tudo bem, pessoal? Ó, essa função, ela tem derivada igual a zero, tá ótimo? Dá para entender isso? Então, o limite é facinho de calcular. Então, analisa comigo, ó. O que nós estávamos falando a respeito do conceito de derivada? Ó, acabei de falar. Derivada significa o quê? A taxa de variação instantânea de uma função. Ora bola, se a minha função é uma função constante, tudo bem? É uma função que está dando sempre o mesmo valor. Essa função ela varia, ou seja, ela cresce, decresce, ela sobe, desce o gráfico dela? Não, não varia porque ela é constante, tá? Então essa função aqui, ó, a função constante, o gráfico dela é uma reta horizontal, perfeitamente horizontal, tá? Então pessoal que viu a aula sobre retas lá, né? Então toda função constante é uma reta horizontal cortando o eixo y no número c, né? Esse número aí que define a função. Então, obviamente, se ela é uma reta horizontal, ela não está variando, ela não está crescendo nem decrescendo. Então, esse resultado de que a derivada é zero não é um resultado surpreendente, é um resultado esperado, porque você está falando assim, se a função é constante, ela não varia, ou seja, a derivada dela é igual a zero, tá? Então, ó, a partir de agora, nós vamos guardar sempre isso, ó. Eu vou escrever aqui até em letrinha de outra cor, mas é sempre bom lembrar dessa regra aqui, ó. A derivada de uma constante,
constante é igual a zero. Então, pessoal, quando nós formos calcular as derivadas das funções, o que vai acontecer? Quando a gente for calcular a derivada das funções, vai ter muitas vezes em que na expressão da função vai ter tipo um número somando, tá bom? Por exemplo, assim, eu vou pegar uma função tipo aqui, por exemplo, ó, f de x igual a, sei lá, x elevado à quarta menos 3, tá? Quando a gente for calcular a derivada disso, eu já vou explicar, essa parte aqui, ó, que é a parte que tem o menos 3, que é constante, a derivada vai dar zero, tá joia? Essa derivada aqui, ó, ela vai dar zero, tudo bem? E aí eu vou derivar só a parte que tem o x à quarta, que no caso vai dar 4x ao cubo, nós já vamos saber por quê, tá bom? Então, gente, ó, é importante lembrar dessa regrinha, tá legal? Derivada de constante é zero. Beleza. Bom, vamos para o 2, né? Vamos para o 2. Então, segundo tipo de função que a gente vai aprender a derivar, tá? A gente vai pegar uma função do primeiro grau. Né? Que é uma função agora que o gráfico, né? Não é mais só uma reta horizontal, é uma reta em geral. Ela é um pouquinho diferente daquela. Então, ó, a função do primeiro grau, a gente aprendeu como que é a expressão de uma função geral do primeiro grau. É assim, né? Ó, f de x é igual a m vezes x mais n, tá bom? Onde, né? Esse cara aqui, o m, ele é o coeficiente angular. Deixa eu escrever aqui na frente, né? Onde esse cara aqui, o m, né? Ele é o que eu chamo de coeficiente angular da reta, né? E o n é o coeficiente linear da reta. Tudo bem? Opa. Coeficiente linear da reta, tá? Então, lembrando que o coeficiente angular, ele diz pra gente qual que é a inclinação, tá? A inclinação da reta, tá? E esse cara aqui, o coeficiente linear, ele fala pra gente mais ou menos qual que é a altura, né? Em que a reta corta o eixo y, tá joia? Mas isso a gente já aprendeu lá da aula de retas, eu estou só recordando, tá? Então, lembrando que toda função do primeiro grau, né? Essas funções aqui, o domínio dessas funções é toda reta, tá legal? Então, elas são funções que estão definidas para todo x real, né? Qualquer número x que você colocar aí, você vai conseguir calcular o valor da reta nesse ponto, tudo bem? Então, vamos lá, ó, vamos calcular a derivada de uma função do primeiro grau usando a formulazinha do limite, ó. Então, eu vou escrever aqui assim, f' de x, tá? E vamos colocar a definição. Então, a derivada da função calculada no ponto x é o limite quando ΔX tende a zero. Aí eu vou usar, né, é a mesma fórmula, f de x mais ΔX menos f de x. Deixa eu ver se eu não coloquei errado aqui. Não está certo. Deu? É menos f de x dividido por ΔX. Tá ótimo? Então, repara que a fórmula vai ser sempre essa, tá? A fórmula é sempre a mesma. O que está mudando é só o tipo de função. Ó, agora, a nossa função é uma função do primeiro grau. Ó, essa função que está aqui. Joia? Então, quanto que dá essa função calculado em x mais ΔX, certo? Então, ó, igual limite quando ΔX tende a zero, e eu vou começar a substituir para essa função. Então, ó, a função calculada em x mais ΔX, eu vou colocar então no lugar da variável da função essa expressão. Então, vai ficar assim, ó, m que multiplica x mais ΔX mais n, tá legal? M que multiplica x mais ΔX mais n. Então, essa primeira parte é a função calculada em x mais ΔX. Estou substituindo ela. Aí tem essa outra parte aqui, menos, eu vou colocar um parêntese, ela calculada em x. Ela calculada em x já está ali, ó, mx mais n, tá? É menos o f de x. Tudo isso dividido por ΔX,
Tá legal? Aí eu vou continuar a conta aqui, ó. Vou continuar tudo fazendo com sinal de igual aqui, ó. Continuando. Então, ó, esse m aqui ele vai distribuir, a gente vai multiplicar, vai dar assim, ó, mx mais m vezes ΔX, certo? Tem um mais n que está aí na conta. Só que aqui, ó, depois tem menos mx, tá legal? E esse menos aqui, né, ele vem para as duas parcelas, ele distribui, então vai ficar menos n, tá? Então, é menos mx menos n aí no final, porque é menos o f de x todo, né? Tudo isso dividido... Ah, esqueci do limite, pessoal. Espera só um minuto. Então, isso aqui é limite quando ΔX vai para zero. Não posso esquecer do limite dessa expressão aí, dividido por ΔX. Tudo bem? Vamos lá, ó. Vamos observar agora. Então, veja, esse mx que está aqui, ele vai cancelar com o menos mx que está aqui. E o n que está aqui positivo vai cancelar com o menos n, tá vendo? Então, cancelaram aí 4 termos dessa conta, né? Então, sobrou só o quê? Sobrou isso aqui que eu vou escrever, ó, igual o limite, quando ΔX vai para zero, de m vezes ΔX dividido por ΔX. E esse termo ΔX aqui, que é um número, né, que é o tamanho do intervalo que está indo para zero, ele pode ser cancelado, ó, em cima e embaixo aqui nessa conta, tá? Porque é o mesmo número. E quando você cancelar, vai sobrar só o m, vai dar limite quando ΔX tende a zero de m, tá legal? Só que o m é o coeficiente angular da reta aqui, tá vendo? Ó? Ele não está dependendo do x, ele está fixado, cada reta tem um coeficiente angular. Então o resultado dessa conta vai dar m, tá legal? Porque agora não depende mais de ΔX, tudo bem? Então, pessoal, ó, vou resumir aqui embaixo o que a gente mostrou, tá? Então, se eu pegar uma função do primeiro grau, que é uma reta, que tem equação f de x, né? Ou y, que é a mesma coisa. F de x igual a m vezes x mais n, tá legal? E aí eu calcular a derivada dessa função, que é f' de x, dá o próprio coeficiente angular, dá o próprio m da reta, tá joia? Ó, dá o próprio m. Então, o que nós estamos provando? Nós estamos provando que a derivada de uma reta é igual ao coeficiente angular dela, certo? Que é esse número m aí, tá joia? E faz algum sentido isso para vocês? Ó, pensa bem, eu vou pegar, imagina aqui que eu tenho uma reta com uma determinada inclinação, certo? Essa é uma reta crescente. Aí eu vou pegar uma reta que é mais íngreme, assim, ó, tá legal? Então veja bem, ó, essa reta aqui, ela tem um número que eu vou chamar de M1. Essa reta aqui tem outro número que eu vou chamar de M2, né? Pelo meu desenho, ambos são números positivos e o M2 é maior do que o M1, tá? Aí eu pergunto assim, ó, qual reta cresce mais? Qual reta tem a maior taxa de variação, tá? Opa. Qual reta tem a maior taxa de variação? Ou seja, a relação entre o que eu ando e o que eu subo, tá? Veja, a relação entre o que eu ando e o que eu subo, na segunda reta é maior, tá legal? Ela cresce mais, por quê? Porque esse coeficiente angular, ele é maior. Então, quanto mais inclinada for a reta, tipo assim, mais íngreme ela for, mais crescente ela é, tá legal? E estou discutindo, tipo assim, para retas tipo com coeficiente angular positivo, só para a gente entender. Então, veja, faz sentido esse resultado aqui. Porque o que é a derivada? O que é isso aqui que a gente calculou? A derivada não é a taxa de variação da função? Então, a taxa de variação, no caso de uma reta, é a própria inclinação. Porque é a inclinação da reta que vai dizer para a gente se ela cresce ou se ela decresce. Tá? E, além disso, essa taxa de variação não muda. Tá vendo? Para todo número x que eu escolher, tá vendo que não aparece x nessa fórmula? O resultado dá o próprio m. Então, a gente está dizendo que as retas elas crescem ou decrescem a uma taxa constante, tá bom? Então, vou escrever aqui, ó, as retas elas variam, né? No caso, elas podem crescer, né? Eu vou colocar aqui crescem
ou decrescem o PCA não tem crase, a uma taxa constante. A uma taxa constante. Quem que é essa taxa constante? É o próprio coeficiente angular, o próprio m. É o próprio coeficiente angular, tá legal? Então isso aqui faz bastante sentido, é o coeficiente angular da reta que diz para a gente se ela vai crescer ou decrescer, tá legal? Então veja, ó, por exemplo, né? Vamos pegar, suponha que a gente tivesse que calcular a derivada dessa função aqui, ó, f de x, f de x é igual, sei lá, a 4x menos 2, tudo bem? Então veja, isso aqui é uma função do primeiro grau, tá legal? Então essa parte aqui, ó, que tem o 4x, na verdade, né, tipo a reta toda, né? A gente viu aqui que a função do primeiro grau, a derivada, então, quando eu calcular f' de x, né, o resultado vai dar quanto? O resultado vai dar só o 4. Aí você pergunta, professor, tudo bem, mas e a parte do menos 2 aí, ó? O menos 2 aqui, quando eu fosse calcular a derivada desse cara, não teria que dar algum resultado? Mas o que esse cara aqui é? Esse cara é constante, então essa derivada aqui ela dá zero, então ela nem aparece nessa conta, tá? Então uma função desse tipo, né, uma função de primeiro grau, a derivada dessa função é só o coeficiente angular da reta, que no caso aqui é o número 4, tudo bem? Bem simplesinho, tá? Bom, vamos agora, pessoal, falar um pouquinho sobre o cálculo, né, das derivadas. Eu vou colocar aqui 3, ó, das funções de segundo grau, tá? Então, eu vou pegar assim, ó, pegar uma função de segundo grau. Função de segundo grau, tá? Na verdade, eu vou pegar a função de segundo grau mais simples que tem, tá? Que é a função y igual a x ao quadrado, tá joia? Então, a função y igual a x ao quadrado, ela é o quê? Ela é uma função, tá? É a função de segundo grau mais simples, tá? O gráfico dela é uma parábola, a gente já viu, que passa pela origem, simétrica em relação ao eixo y, né? Essa função ela está definida para todo R, né? Então o domínio dessa função f também é o conjunto de todos os números reais. Ela está assumindo só valor positivo, né? Mas isso aqui não vai fazer diferença para a gente agora, tá? E nós vamos calcular a derivada da função x ao quadrado, tá? Da função x ao quadrado. Vamos lá, ó. Então eu vou calcular limite, né? F'. Eu coloquei y, tá? Agora como eu coloquei y, eu vou colocar y' aqui, ó, que é a mesma coisa, tá? Y', que é a derivada dessa função, vai ser o quê? Limite, quando ΔX vai para zero, do que? De f de novo, ou aqui agora é y, tá? Y calculado em x mais ΔX, menos y calculado em x, que é o próprio y, dividido por ΔX. Tudo bem, pessoal? Estou usando a mesma fórmula, só que agora a função ficou denotada com y mesmo, então eu troquei o f por y, tá? Dá na mesma. Então, o que nós vamos fazer? Ó, eu vou aplicar a função x ao quadrado no número x mais ΔX. Então, veja, se eu estou aplicando x ao quadrado, né, nesse número x mais ΔX, toda essa soma dessas duas parcelas está fazendo o papel da variável independente da função, ou seja, vai ser substituído no lugar do x. Então, aqui vai ficar assim, ó, limite, né? Só estou copiando aqui quando o ΔX vai para zero. Então, aqui a gente vai ter, ó, x mais ΔX ao quadrado, tá? Porque a função não pega todo mundo e eleva ao quadrado. Se eu estou aplicando ela, né, nesse cara aqui, que é x mais ΔX, que eu já destaquei, então o resultado é x mais ΔX ao quadrado. Menos y de x, que é a própria y, ou seja, a função é x ao quadrado, tá legal? Dividido por ΔX. Joia? Muito bem.
Vamos continuar aqui, ó. Então, y' é igual limite quando ΔX vai para zero. Aí, gente, ó, vamos abrir essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ela é o que? A gente tem que abrir, né? Tipo, por um quadrado. Tipo, aquele quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aí vai dar assim, ó. Quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais duas vezes x vezes ΔX, tudo bem? Mais o quadrado do segundo, que é ΔX elevado ao quadrado, certo? Então, isso aqui eu estou abrindo o quadrado aqui, né? É aquele trinômio do quadrado perfeito. Menos x ao quadrado, que é o que estava ali já na conta, tudo isso dividido por ΔX. Então, ó, limite quando ΔX vai para zero. Então vamos analisar que vai ter algumas coisas que vão cortar aqui nessa conta. Ó, esse x quadrado vai cancelar com menos x ao quadrado. Então vai sobrar assim, ó, 2x multiplicado por ΔX, certo? Mais ΔX ao quadrado, tudo isso dividido por ΔX. Terminando a conta aqui, né? Igual. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Ó, esse ΔX que está aqui, ele está dividindo tanto essa parcela como essa parcela. Então, ele corta, tá vendo? Ó, com esse cara aqui, mais esse ΔX quadrado, tudo bem? Não pode esquecer que esse ΔX, ele divide os dois caras. Então, ele também está dividindo o ΔX ao quadrado, tá legal? E ΔX ao quadrado é ΔX sobre ΔX. Então, um deles vai cortar, tá bom? Então, o resultado aqui dessa derivada, ó, y' é igual limite quando ΔX vai para zero, tá legal? Aí o 2x aqui, quando cortar o ΔX, vai sobrar só ele, 2x, certo? Mais quem? Mais ΔX. E aí o cara de baixo sumiu porque eu cancelei ele dos dois termos, tá bom? Isso aqui, pessoal, é como se a gente fizesse assim, ó. Isso aqui é ΔX multiplicado, né, por 2x mais ΔX dividido por ΔX. Aí você cancela isso com esse, tá bom? Aí só sobra isso que está aqui dentro, tá? Que é o que eu escrevi aqui. Então não tem mais o dividido porque você cancelou o ΔX. E aí, ó, vamos analisar. Agora esse limite está simples de calcular. Por quê? Porque o 2x está sozinho, ele está bonitinho, e aqui tem o ΔX. Então, quando o ΔX vai para zero, o que acontece? O ΔX indo para zero, esse termo aqui ele vai ficar bem pequenininho, ele pode ser desconsiderado, tá? Então, esse limite vai dar que valor? Vai sobrar só o 2x, tá? Vai sobrar só o 2x. Joia? Então, ó, recapitulando. Eu peguei a função y igual a x ao quadrado, que é a função do segundo grau mais simples, tá? E a gente está calculando a derivada dela. Quando a gente calculou, usou a definição, o resultado deu quem? 2x, tá? Então, a gente está mostrando que a derivada da função x ao quadrado é igual a 2x, tudo bem? Então, toda vez agora nas nossas contas, quando aparecer uma parcela x ao quadrado e a gente tiver que pegar isso aqui e calcular a derivada, né? Esse negócio aqui vai dar 2x, né? Tudo bem? Então, a gente vai guardar isso aqui, que a derivada da função x ao quadrado é igual a 2x, tá? Então, observação aqui, ó, observação. Observação. O que acontece? Tipo, supõe que eu queira derivar essa função aqui, ó. Y é igual a 2x ao quadrado menos, sei lá, 3x mais 4. Isso aqui é uma função do segundo grau geral, tá? É uma função do segundo grau um pouquinho mais complicada. Vamos imaginar que eu tenho uma função assim, ó, y igual a ax quadrado mais bx mais c, tá? Ou seja, é um pouquinho mais complicado que o x quadrado sozinho, que é a função mais simples. Mas não é tão difícil assim. Por quê? Ó, quando a gente for calcular a derivada, a gente vai aprender, e eu já estou falando aqui para vocês, que quando a função ela é a soma ou subtração de várias parcelas, tá vendo aqui? Ó, você tem uma parcela, outra parcela e outra parcela, né? Então a gente tem tipo três partes aí, né? Um primeiro pedaço, um segundo e um terceiro. Então, quando você calcula aqui, ó, a derivada, tudo bem? Dessa soma, né? No caso aí de termos, ou subtração dá na mesma, né?
Então, a derivada da soma, eu vou escrever aqui, ó, derivada da soma, ela é a soma das derivadas, tá? Então, o que na prática eu estou querendo falar para vocês? Quando você tiver que derivar uma função, tudo bem? Que ela tem mais de uma parte, ou seja, você tem somas ou subtrações de parcelas aqui, tipo, né, que estão formando a função. No caso, eu tenho um termo de segundo grau aqui, um outro termo aqui e um outro termo aqui, tá bom? Então, quando você tiver que derivar esse negócio aqui, você deriva cada pedaço e soma o resultado, tá? Ou subtrai, dependendo do que for. Então, como é que fica a derivada dessa função? Ó, y' é igual. Então, veja, ó, esse número 2 aqui, que é uma constante, ele está multiplicando o x ao quadrado. A constante que está multiplicando, ela permanece, tá? Vai ficar assim, ó, 2 vezes. Aí a derivada do x ao quadrado, que a gente aprendeu, ela vale o quê? Vale 2x, tá? Menos, aí quanto que é a derivada do menos 3x? A derivada do menos 3x, que é uma parcela do primeiro grau, é o menos 3, que é o coeficiente angular, e a derivada da parte 4, que é a constante sozinha, ela dá zero, tá bom? Então, essa função tem que derivar, essa função tem a derivada y' é igual a quanto? 2 vezes 2, 4x menos 3, tá legal? Em geral, se a sua função for desse tipo assim, ó, y é igual a ax² mais bx mais c, que é uma função do segundo grau genérica, tá? O cálculo da derivada dela vai ficar assim, ó, y' é igual. O a, que é a constante que está multiplicando, ele permanece, vai cair esse 2 aqui, então vai ficar a vezes 2x, então já vou ficar assim, ó, 2ax, tá legal? Mais o coeficiente angular da parte do primeiro grau, que é b, e a parte da constante dá zero, tá? Então, a derivada de uma função do segundo grau, ax² mais bx mais c, ela é sempre essa expressão aí, ó, 2ax mais b. Joia? Muito bem, pessoal. Então, falando um pouquinho aqui da função do segundo grau, agora nós vamos passar para funções de grau maior, tá? Funções de grau maior. Eu vou fazer aqui uma continha, ó. Vou colocar aqui, acho que eu já estou aqui no 4, né? Então, eu vou falar um pouquinho de funções que têm grau maior ou igual que 2, tá? Eu vou fazer aqui nesse caso, para exemplificar para vocês, o grau 3, tá? Vou fazer o grau 3. Aí então eu vou pegar a função aqui, ó, y é igual a x elevado ao cubo, tá? E nós vamos calcular a derivada dessa função. Então vou usar a definição, ó. Y' é igual o limite quando ΔX vai para zero, tá? De y calculado em x mais ΔX menos y, né, ou y de x, que é a mesma coisa, dividido por ΔX, tá? Agora, pessoal, nossa função é a função do terceiro grau. Então, é parecido com a do segundo grau, mas a conta um pouquinho diferente. Então, fica o limite quando ΔX vai para zero. Aí, agora, a função calculada em x mais ΔX, como ela tem grau 3, né? Vai ficar assim, ó, x mais ΔX elevado ao cubo, tá? Menos x elevado ao cubo, que é a função y, né? Dividido por ΔX, tá? Agora, pessoal, nós temos que abrir isso aqui, ó, x mais ΔX elevado ao cubo, tá? X mais ΔX elevado ao cubo. Então, ó, eu vou fazer uma conta, não vou fazer a conta aqui em cima, acho que vai dar, ó. Então, x mais ΔX elevado ao cubo é a mesma coisa que x mais ΔX multiplicado por x mais ΔX ao quadrado, tá? E aí essa conta aqui, você abre esse cara aqui, ó, como ele é mesmo que é x ao quadrado mais 2x ΔX mais ΔX elevado ao quadrado, e aí depois você faz as multiplicações, tá legal? Você multiplica tudo isso por x, depois você multiplica isso, tudo isso por ΔX, tá legal?
E aí você vai obter... Eu vou fazer a conta aqui embaixo, ó. Deixa eu fazer a conta aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Só para... Eu tô falando aqui, mas aí eu vou acabar fazendo a conta mesmo, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó. X mais ΔX multiplicado por x quadrado mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. Então vamos lá, ó. Todo mundo aqui vai ser multiplicado por x, tá? Então vai ficar assim, ó, x ao cubo, tá legal? Que é x vezes x ao quadrado, depois mais 2x ao quadrado ΔX, certo? Depois mais x vezes ΔX ao quadrado. Então eu multipliquei todo mundo por x, tá? Agora eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó, por... Opa, não, pera lá, esse aqui é mais para frente. Eu vou multiplicar todo mundo por ΔX, ó, tá? Todo mundo por ΔX. Então vai ficar, ó, ΔX vezes x ao quadrado, então mais, né? X quadrado ΔX, que é a mesma coisa. Depois mais 2x ΔX ao quadrado, mais aí tem ΔX vezes ΔX ao quadrado, é ΔX elevado ao cubo, tá? Então vou escrever aqui na mesma linha, acho que vai caber, ó. Então você vai ter x ao cubo, aí, ó, essa parcela vai somar com qual? Com essa aqui, ó. Então vai dar mais 3x ao quadrado ΔX. Essa parcela vai somar com essa parcela aqui, então vai dar mais 3x ΔX ao quadrado, né? Mais ΔX elevado ao cubo. Então eu estou só fazendo essa conta aqui para mostrar então, ó, que esse cidadão aqui, ó, essa parcela aqui da conta, ela dá isso aqui, ó, tá? Isso que eu acabei de calcular. Então nós vamos substituir aqui no limite, ó. Vamos voltar aqui, eu vou substituir no limite. Então, vamos lá, ó. Y' vai ser limite... Opa, perdão, gente. Limite quando ΔX tende a zero. Aí eu vou colocar tudo isso aqui que eu calculei, ó. X ao cubo, tá legal? Mais 3x ao quadrado ΔX mais 3x ΔX ao quadrado mais ΔX ao cubo, só que eu não posso esquecer desse cara aqui, ó, né? Dessa outra parte que já estava na conta, menos x elevado ao cubo. Tudo isso, meus queridos, tudo isso dividido por quanto? ΔX. Aí, olhando essa conta, ó, esse termo aqui, esse x ao cubo, vai cancelar com esse menos x ao cubo, tá? E aí eu vou escrever bonitinho aqui, y' é igual limite quando ΔX vai para zero. Ó, agora eu já substituí, vou olhar só essa conta. Tá vendo, ó, que todas essas parcelas aqui, ó, elas têm ΔX, certo? Então vou tirar um ΔX em evidência nessa conta, vou ficar ΔX que multiplica. Aí vai sobrar o quê? 3x ao quadrado, né? Depois mais 3x ΔX, porque aqui é ΔX ao quadrado, né? Então se eu tirei 1 em evidência, que esse aqui tem que sobrar 1 ali. E esse aqui é ΔX ao cubo, vai sobrar assim mais ΔX ao quadrado. Então, né, quando eu multiplico esse cara aí de volta, ele dá aquela parte que está ali em cima. Tudo dividido por ΔX, o ΔX de baixo não mudou. Agora eu cancelo, ó, esse cara com esse, já fiz, né? Pensando em fazer isso. E aqui eu vou ter então igual limite quando ΔX vai para zero. E vai sobrar aí, ó, 3x ao quadrado mais 3x ΔX mais ΔX ao quadrado. E aí agora nós vamos analisar para ver qual que é o resultado do limite, tá? Então, ó, analisa comigo. Essa expressão aqui, o limite, ele é um limite quando ΔX vai para zero, certo? Então, ΔX, pessoal, é um número, tá? ΔX, ele é um número que é o comprimento do intervalo onde a gente calcula a taxa média, que no limite a gente faz ele colapsar para zero, tá? Para ter a taxa instantânea. Então, ó, essa parcela aqui não tem ΔX, só tem x, tá? X e ΔX são coisas diferentes, tá? Então, ó, esse cara aqui tem um ΔX, esse ΔX vai dar zero no limite. Zero multiplicado por qualquer coisa é zero, então ele vai anular essa parcela. E aqui o ΔX que está elevado ao quadrado, né?
também vai para zero, porque 0 vezes 0 também é zero, tá legal? Então, estou tentando argumentar com vocês que o resultado dessa conta só vai dar 3x ao quadrado, porque como o ΔX vai para zero, as outras duas parcelas vão se anular no resultado do limite, tá? Então, ó, o que nós estamos concluindo? Nós estamos concluindo aqui o quê? Que quando eu pego a função y igual a x ao cubo, quanto que vale a derivada dela? Y', vale 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Deixa eu caprichar aqui que eu já estou fazendo a letra meio garrancho, tá? Então, pessoal, a derivada da função x ao cubo é 3x ao quadrado, tá? Não é difícil de mostrar o seguinte, ó, eu vou anotar aqui, vocês podem depois até na lista de limites que eu dei, tem uns exercícios que são para mostrar isso aqui, tá? Tem alguns limites para calcular, então não é difícil, ou tão difícil, né? De provar o seguinte, ó. Se você pegar a função x elevado à quarta e você derivar ela, o resultado dessa derivada vai ser 4 vezes x elevado ao cubo. Se você pegar a função x elevado à quinta, oh meu Deus, a letrinha tá brava, ó, x elevado à quinta, e você derivar ela, o resultado vai ser 5x elevado à quarta, né? A x ao cubo, ó, que a gente já tinha feito aqui, só vou colocar na minha lista, né? Essa que eu acabei de calcular, o que ela dá? 3x ao quadrado. E assim por diante. Então, vocês percebem, pessoal, que está tendo um padrão, ó. Está tendo um padrão? Quando você calcula a derivada de uma função que é x elevado a uma determinada potência, tá? X elevado a uma determinada potência n, aí, o que está acontecendo? Ó? Está acontecendo o seguinte, ó. Essa potência aqui, ó, ela cai na frente do x e você deixa, né, tipo assim, aqui ela menos 1, tá? Ou seja, se era 3, ficou 2, tá vendo? Ó? Aqui o 4 também caiu, onde era 4 ficou o quê? Ficou 3. Aqui o 5 também caiu na frente, multiplicando, onde era 5 ficou o quê? Ficou 4, tá? Então, ó, em geral, vale a seguinte regra, tá? Se você tem uma função y que é igual a x elevado a um determinado número n, tá? Aqui eu estou pensando que o n é um número inteiro positivo, tá? É um número inteiro positivo. Então, por exemplo, tipo x ao cubo, x ao quadrado, x à quarta, x a 10, x a 500, ou seja, n número inteiro positivo. E aí você pega e você calcula a derivada dessa função, o y', quanto que isso aqui vai dar? Cai o n na frente do x, multiplica o x e onde tinha o n fica elevado a n menos 1, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma fórmula bem importante de derivação que a gente vai estar sempre usando, tá? Que é a derivada de uma função tipo potência, tá? Uma potência de x. Então, no caso, a derivada de novo, para frisar, de x elevado a n é o quê? N vezes x elevado a n menos 1. Então, a de x ao cubo dá quanto? 3x quadrado. A de x à quarta dá quanto? 4x ao cubo. Ó, veja a derivada do x quadrado que nós já calculamos. Ó, só uma observação aqui. Observação. A gente não calculou a derivada de x ao quadrado? Ó? Eu não calculei agora a derivada de x ao quadrado? Vamos usar essa regra aqui, ó. Cai o 2, certo? Então vai ficar 2 que multiplica quanto? X elevado a 2 menos 1. Estou usando a regra, tá? 2, x elevado a 2 menos 1 é quanto? 2 menos 1 é 1 e x elevado a 1 é o próprio x, tá vendo? Então a derivada de x quadrado dá 2x, como a gente tinha falado ali em cima, tá? Então se você usar, né, essa aqui para o x ao quadrado, ó, também vale. Derivada do x ao quadrado, derivada do x ao quadrado é 2x, tá? Inclusive, pessoal, se vocês derivarem o x elevado a 1, ó, derivada de x, tá? Quanto que é a derivada de x? A derivada de x é x elevado a 1, tudo bem? Então, isso aqui cai o 1 multiplicando na frente, fica x elevado a 1 menos 1, tá? X elevado a 1 menos 1 é quanto? X elevado a 0. E x elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1, tá vendo? Então, a derivada de x da própria variável dá 1, tá? Se você tivesse olhado como função do primeiro grau, você ia falar assim, professor, esse x não é igual a 1 vezes x? E esse cara aqui não é o coeficiente angular dessa reta?
não é o coeficiente angular dessa reta? Sim, é verdade. Então, essa derivada aqui, ela teria que dar quanto? Ela teria que dar o 1, que é o próprio coeficiente angular, certo? Está corretíssimo, mas o que eu estou mostrando para vocês é que se você olhar isso aqui como uma função potência, como x elevado a 1, o resultado dá 1. E se você olhar como uma função do primeiro grau, que está sendo multiplicada por 1, né, que é 1 vezes x, o resultado também dá 1. Então, está tudo em casa, tá? Dá para fazer de um jeito ou de outro. Tudo bem, pessoal? Agora, gente, ó, eu só vou, para terminar a aula, colocar mais duas regrinhas aqui, ó, né? Que são duas regrinhas importantes, tá? Que são tipo assim, as operações com derivada. Então, ó, supõe que eu tenho uma função f de x, essa função está sendo somada com uma outra função g de x, e eu estou querendo derivar isso aqui, tá vendo? A derivada de f de x mais g de x. Então, a regra diz para a gente, eu até já tinha comentado ali em cima, que isso aqui vai dar o quê? F' de x somado com g' de x, tá bom? Então, essa primeira regra fala assim, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Aí eu tenho uma outra função, que é uma constante multiplicado por uma função f, certo? Eu quero derivar isso aqui, ó. Então, essa constante aqui, observa que ela está multiplicando, tá? Ela é preservada, multiplicando a função, e aí eu vou ficar com a derivada da f de x. Então, a derivada de uma constante, tudo bem? A derivada de uma constante vezes uma função é a constante, ela vai permanecer, vezes a derivada da função. E a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Então, pessoal, cuidado que isso aqui, ó, não é a constante sozinha não, tá? Tem que tomar um cuidado não confundir, porque às vezes você pode pensar que aqui tem um c, esse c é constante, então a derivada dá zero. Cuidado. Se fosse assim, ó, f de x mais c, e você estivesse derivando, tudo bem? Aí tá legal, ficaria só f' de x, porque a constante aqui sozinha, a derivada dá zero. Só que aqui essa constante ela tá multiplicando, tudo bem? Então a constante multiplicando, ela permanece grudadinha na função e quando você deriva, sobra só o f' de x. Tudo bem? Desculpe, sobra só f' não, fica c multiplicado por f' de x, tá? Aí, vocês podem perguntar assim, professor, mas então vale a do produto também. A derivada da multiplicação é a multiplicação das derivadas e o da divisão também é a divisão das derivadas. Isso não vale, tá? Por isso que eu não coloquei aqui. Então, por enquanto, eu só vou falar dessas duas regras, tá? Porque aí, com essas duas regras e o que a gente já viu, a gente consegue calcular a derivada de qualquer função polinomial, tá? Então, com essas regras, a gente consegue calcular as derivadas de qualquer função polinomial, tá legal? E vamos fazer uns exemplos aqui, ó, só para a gente terminar a aula. Então, exemplo, gente, ó. Calcule as derivadas. Calcule as derivadas. Vamos começar aqui, ó, exemplo 1, tá? Minha função y é igual a quanto? Sei lá, 3x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? A gente vai calcular a derivada y' disso aqui, ó, y'. Então, veja, ó, usando a propriedade, essa propriedade aqui, né, de que a derivada da soma é a soma das derivadas, eu olho essa função aqui como a soma, ou subtração, dá na mesma, dessas três parcelas, tá legal? Então, aqui eu tenho uma parcela que é o 3x ao quadrado, tem uma parcela que é o menos 2x e tem uma parcela que é o 1, tá? Então, essa parcela aqui, ó, é constante 3 multiplicado por x ao quadrado, tá legal? Então, 3 multiplicado por x ao quadrado, ó, eu vou usar essa regra aqui, tá? Porque a constante, que é o 3, está multiplicando. Então, como é que fica? Ó, o 3 permanece multiplicando e eu vou multiplicar pela derivada de x ao quadrado, que a gente sabe que dá quanto? 2x, certo? Agora, o que é essa segunda parcela? Eu tenho o quê? Menos 2 vezes x, tá? Então, eu tenho uma função do primeiro grau, né? Uma constante vezes x. A derivada é o quê? A derivada é menos 2. Nós já aprendemos. Então, aqui vai ficar menos 2. E depois, a derivada da constante, ó. Essa constante, ela está sozinha.
não está multiplicando ninguém, a derivada dá zero. Então aqui não vai aparecer mais nada, né? Seria mais zero. Então, para terminar a conta, só para ajeitar bonitinho, y' é igual 3 vezes 2, 6x. 6x menos 2. Então essa é a derivada dessa função aí de segundo grau que eu coloquei, tá? Segundo exemplo, y igual a, sei lá, x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado, tá? Então, de novo, ó, eu tenho aqui 3 parcelas, tá? 3 parcelas e eu estou somando ou subtraindo essas parcelas, tá? Então, nós vamos derivar uma de cada vez e vamos juntar os resultados, tá legal? Então, ó, y', começo derivando a parcela que tem o x à quarta. Qual que é a derivada de x à quarta? Já aprendemos, 4 vezes x elevado ao cubo. Depois, a derivada do x ao cubo. Eu vou preservar esse menos aqui, ó. Esse menos é como se fosse multiplicar por menos 1, né? Então, essa constante fica multiplicando. Então, menos 3x ao quadrado. E a derivada do 2x quadrado, o 2 vai permanecer. Cai o 2 do expoente aqui, né? Na frente, fica 2 vezes 2x, tá? Então, essa derivada y' aqui é igual a 4x ao cubo, tá? Menos 3x ao quadrado. E aqui, essa parte vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 2x, tá bom? Que é o quê? 4x. Beleza? Mais um exemplozinho aqui, para a gente terminar. 3. Vou pegar uma função f de x é igual a 1 mais x multiplicado por x menos x ao quadrado, tá? Aqui, pessoal, ó, vamos tomar um certo cuidado, porque esse negócio aqui, ó, é multiplicação, tá? É produto. E aí, não vale que a derivada do produto é o produto das derivadas. Então, eu não posso pegar isso aqui e derivar, pegar essa outra parte aqui, pegar essa outra parte aqui, ó, e derivar, tudo bem? Calcular as duas derivadas e somar, multiplicar o resultado, porque não vai dar certo, tá? Então, como que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer as multiplicações aqui, né? Para poder distribuir esses termos, tá? Que aí depois que eu tiver com um polinômio já aberto, né? No caso vai dar um polinômio de grau 3, eu vou calcular a derivada. Então vai ficar assim, ó, f de x é igual. Então, ó, 1 vezes x é o próprio x, 1 vezes x vezes menos x quadrado é menos x ao quadrado. Depois x vezes x é quanto mais x ao quadrado, tá legal? E depois x vezes menos x quadrado é menos x ao cubo, ó. Aí vai cancelar esse menos x quadrado com esse x ao quadrado e a minha função vai ser quem? f de x igual a x menos x ao cubo, tá joia? E aí nós vamos derivar. Derivando, ó, f' de x vai ser igual a quem? Derivada de x, ó, esse x é 1 vezes x, certo? Então a derivada dá o próprio 1. E a derivada do x ao cubo vai dar menos 3x ao quadrado. Tudo bem, meus queridos? Então é isso, ó, por hoje eu queria falar dessas regrinhas e aí é importante, né, a gente já saber que nós estamos sabendo calcular derivadas de funções polinomiais, tá? Então não interessa o grau da função, tipo assim, aqui poderia ter assim, ó, qual que é a derivada, né? G de x é tipo x elevado a 100 mais x elevado a 200. Não interessa o grau, tá? Quando você for derivar, você vai fazer assim, ó, g' de x é o 100 vai cair, vai ficar x elevado a 100 menos 1, que é 99. Depois da outra parcela, o 200 vai cair, vai ficar x elevado a 200 menos 1, que é 199, tá? Então, usando essa regra aqui, que a gente aprendeu, ó, que é essa regra que eu destaquei em azul aqui, ó, essa regra aqui é muito importante, a gente consegue calcular derivadas de qualquer tipo de função polinomial, tá? Então, qualquer função que for uma soma, né, de potências de x multiplicadas por números, a gente consegue calcular as derivadas de uma maneira bem fácil, tá? Então, dê uma praticada nisso, tem bastante exercícios aí nos livros, tá? E aí, nas próximas aulas, a gente vai continuar falando dessas regras de derivação agora para outros tipos de funções. Tudo bem, pessoal? Abração, então, para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.